Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos alegres por mais um dia na presença de Deus, trazendo uma palavra para o coração de todos. Amém? Eu quero ler com vocês aqui no livro de Lucas, capítulo 23, verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Aleluias. Estou já há alguns dias o Senhor ministrando no meu espírito esta palavra poderosa. E eu quero trazer uma reflexão para os nossos corações aqui nesse dia, aquilo que o Senhor, eu tenho ouvido da parte de Deus. Aqui neste momento, dessa passagem, nós vemos ali como os inimigos do Senhor covardemente entregaram ele para ser crucificado. Ele estava sendo crucificado e diante ali dos seus adversários, uma pessoa que estava sendo condenada, uma pessoa que estava sendo injustiçada, sem pecado algum ali, sendo crucificado, uma morte de cruz, sem merecer e dever nada. E ele olha para os seus algozes e clama ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como assim não sabe? Não traz uma indignação em você quando você vê esse texto? Como assim não sabem? Como que Jesus pode orar dessa maneira? Como não sabe? Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, sim. Isso é o que vem no nosso coração. Mas assim como eles, eu e você já tivemos inúmeras atitudes quando não conhecíamos ao Senhor. E até mesmo depois de conhecê-lo, de ter adquirido a natureza de Deus em nós, pelo Espírito Santo de Deus, atitudes insensatas, atitudes sem conhecimento, atitudes sem pensar corretamente antes de tomar as atitudes. Então, essa reflexão que eu quero trazer para os nossos corações neste dia. Quando Jesus estava orando e pedindo ao Pai sobre eles, para que Deus os perdoasse, Jesus estava exatamente cumprindo o papel dele, para qual ele veio a este mundo, que é para perdoar os nossos pecados. Ele estava cumprindo o seu papel, ele estava mostrando a sua natureza e o seu propósito. Estava dizendo: Pai, eles não têm ainda, eles não te conhecem. Eles não te conhecem, eles não te receberam, não receberam a natureza, não te conhecem, não têm entendimento nenhum. E por isso que eles estão tendo essa atitude comigo. E o Senhor, Ele não só espera que eu e você tenhamos esse mesmo sentimento, esse mesmo comportamento em relação aos nossos inimigos, em relação aos nossos adversários, em relação àqueles que nos danificam, mas também em relação à nossa própria vida. O que eu quero trazer hoje para você é: quantas vezes eu e você tomamos atitudes por falta de conhecimento, uma atitude errada nas nossas vidas. Não pensamos nas consequências. Achamos que aquele momento, a atitude que nós estávamos tomando era a mais correta. Tínhamos a convicção plena. E tomamos essa atitude, essa decisão com toda a força. Muitas vezes até as pessoas falando: não faça, não fale. E nós fazemos, nós falamos, nós agimos irresponsavelmente ou impensadamente, ou às vezes com a convicção que estamos certo, porque olhamos só de um lado, não temos como Deus uma visão ampla, não temos como Deus um conhecimento amplo, não nos sujeitamos à palavra do Senhor naquele momento. Muitas vezes nos iramos, e o Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. O Senhor diz: vocês têm o direito de se indignar, vocês têm o direito de não gostar, vocês têm o direito de desabafar, mas desde que essa ação não venha fazer com que vocês cometam um pecado, fazer com que vocês pequem. E quantas vezes nós não só nos iramos, mas nós pecamos em seguida. Nós falamos a mais, nós agimos
de uma forma incorreta com as pessoas, com os outros. Nós tomamos decisões nas nossas vidas que depois não tem como mais voltar atrás. Às vezes nós temos como voltar atrás, nós vamos lá, nós pedimos perdão, nós restituímos, tudo fica bem, ou pelo menos se acerta dentro do possível, mas tem situações da nossa vida que não tem volta. Não tem volta, não dá mais. Recebemos até o perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mas não tem mais volta. Há uma consequência. Há uma consequência de danos, de colheita, de desastre na nossa vida, no nosso futuro. Então, essas ações impensadas, essas ações que nós tomamos, que nós agimos, ou que nós reagimos de uma forma incorreta, que nós não paramos para nos submetermos ao conselho de Deus, ao conselho do Espírito Santo. Não damos esse tempo para Ele ministrar em nossas vidas. Não buscamos a ministração do Senhor sobre nós, a respeito daquilo que precisamos agir. Não ouvimos o conselho de Deus. Não ouvimos o conselho de ninguém. Não buscamos saber a vontade do Senhor para aquele assunto naquele momento. Como que Jesus agiria se ele estivesse passando por isso? E o que ele falaria? E o que ele faria? E muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário, não é? Por quê? Porque deixamos que os sentimentos se tomem conta de nós, a ira, a tristeza, o desgosto, a raiva, o ódio, o sentimento de vingança, o desejo de vingar-se, de agir, de falar, de não deixar isso para lá. E muitas vezes, amados, nesse momento, nós não entendemos que nós estamos destruindo o nosso futuro. Destruindo o nosso futuro. Danificando o nosso futuro, danificando o nosso amanhã. Plantando algo que vai ter um retorno. Plantando algo que vai ter uma consequência. Que pode ser sim amenizada, que pode ser sim, se voltarmos atrás, que pode ser sim restaurada, mas pode ser que não. Pode ser que não tenha mais jeito. Então, essa falta de conhecimento, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem, essa falta de saber, de sabedoria, é o que tem levado muitas vezes a minha vida e a sua vida a agirmos ou reagirmos diante de alguma situação que vem sobre nós, seja através de uma pessoa ou de qualquer outra situação, de uma forma errada, sem nos sujeitarmos ou sujeitar essa questão diante de Deus e perguntarmos para Deus, e temos o tempo, Deus, o que eu faço, como que eu falo, como que eu vou agir, e se já agiu, tentar resolver essa situação para que o amanhã meu e o seu, o amanhã daquela pessoa que está envolvida, não seja totalmente, não seja destruído, não seja danificado, não venha ser comprometido. Não venha ser comprometido. Então, o que nós temos que entender é que a natureza de Deus em nós é que vai fazer com que nós entendamos o que fazer, como agir, reagir diante das pessoas, com as pessoas e em relação a tudo. Essa natureza em nós, aonde ela vai tomar o lugar da nossa natureza pecaminosa, o lugar da nossa carnalidade,
o conhecer e o saber a vontade de Deus, que vai renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Assim, aquilo que nós pensávamos de forma errada e por isso sentíamos de forma errada, agora vai ser trabalhado, alinhado pela verdade de Deus, pela natureza de Deus em nós, trazendo essa mudança, essa transformação, e por isso também essa transformação na nossa fala, nas nossas palavras, na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. E consequência disso, o nosso futuro será mudado. Em consequência disso, a nossa colheita será outra. Em consequência disso, o nosso amanhã será transformado. Sim, porque se nós olharmos hoje, tudo que nós estamos vivendo hoje, grande parte é daquilo que nós plantamos lá atrás. Ou deixamos de plantar corretamente. Então, nós temos que parar para analisar. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para recomeçar. Então, se até aqui nós olhamos para trás e falamos, nossa, se eu pudesse voltar, talvez você já passou por momentos assim na sua vida, porque eu passei. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse fazer diferente nessa questão. Ah, como eu me arrependo. Como eu me arrependo. Como eu me arrependo de ter feito, de ter falado, de ter tomado essa decisão dessa maneira. Se ainda dá tempo de você fazer o caminho de volta, faça. Faça o caminho de volta, vá atrás, se retrata, restitua. Se arrependa. Conserte isso. E se não há mais, aprenda. Aprenda a não fazer igual novamente, a não fazer de novo, a não ter mesmo ímpeto, a não ter a mesma natureza, mas deixar o Senhor mudar a sua natureza, a minha natureza. Vamos deixar o Senhor trabalhar, tratar conosco. Tratar conosco. Por quê? Porque nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, para que cada dia possamos ser mais semelhantes com Ele. E sendo mais semelhante com Deus, mais atitudes semelhantes nós teremos. E o nosso amanhã estará de uma forma garantida. Porque o Senhor diz, Deus recompensará cada um segundo as suas obras, cada um segundo aquilo que eles fazem. Então, o que nós temos feito? O que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito com as pessoas? O que nós temos feito com as coisas de Deus? O que nós temos feito em relação àquilo que nós temos que tomar decisões, que estão a nossa responsabilidade? Então, o que nós temos feito? Deus vai nos recompensar conforme nós fizermos. Então, queridos, isso é muito sério. Então, eu quero trazer essa reflexão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem mesmo, eles jamais teriam feito. Se nós tivéssemos conhecimento de tudo, naquele momento que nós erramos, ou o conhecimento que hoje nós temos de Deus, do inimigo e das coisas como elas realmente são, muitas coisas nós teríamos agido de uma forma diferente. Muitas coisas nós não teríamos nem sequer agido. E é isso que o Senhor está falando conosco neste dia. Procure conhecer a vontade de Deus. Procure saber a vontade de Deus. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do teu próximo. Antes de agir. Antes de falar. Antes de fazer. O que Deus faria no seu lugar? Nessa situação, nesta hora. Pergunte ao Senhor. Espere, ouça dele. E só então você vem agir e tomar uma decisão.
Pai, em nome de Jesus Cristo, para aqueles que estão aflitos porque tomaram uma decisão, estão desesperados porque se arrependem dela. E muitas vezes não conseguem mais ver uma solução porque não tem mais volta. Que o Senhor possa estar agindo, que o Senhor possa estar consolando esses corações, que o Senhor possa estar falando com eles. Eu sempre digo, Pai, que em Ti sempre há uma saída. Em Ti sempre há uma saída. O Senhor é a saída. O Senhor sabe como conduzir todas as ações, Senhor meu Deus, que nós tomamos elas de uma forma errada. O Senhor sempre sabe nos ajudar, Senhor meu Deus, a agir de uma forma que vai, Senhor meu Deus, solucionar, que vai trazer uma resolução, que vai trazer, aleluias, uma solução mais acertada no momento. Nos ajuda, Senhor, a corrigir os nossos erros. Nos ajuda a fazer o caminho de volta em todos os aspectos que precisamos. Nos ajuda a entender, Senhor meu Deus, onde pensávamos que estávamos certos, onde nós pensávamos, tínhamos a convicção que estávamos certos, mas descobrimos que estávamos errados. Nós é que estávamos errados. Que haja um arrependimento sincero no nosso coração, um entendimento disso. E que possamos tomar uma providência em relação a esse conhecimento novo. Esse conhecimento agora correto da verdade. E que possamos agir de uma forma correta a partir de agora. E que possamos agir de uma forma agora segundo o Teu querer, o Teu Espírito, nos sujeitando à Tua vontade, nos sujeitando a Deus. Resistindo agora a esse sentimento, a esse pensamento, resistindo ao diabo, resistindo a tudo aquilo que vem da carne, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que possamos, Senhor meu Deus, termos ações e fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que agrada a Ti. E com isso, Senhor meu Deus, não comprometemos mais o nosso futuro, não comprometemos mais a nossa colheita, não comprometemos mais a nossa própria vida e muito menos a vida de outros. Assim eu te peço hoje e já te agradeço porque eu creio que o Senhor estará agindo. Revela-nos, Senhor meu Deus, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que nós fizemos, Pai. Agimos assim como essas pessoas insensatas, achando que estávamos certos naquele momento e que trouxemos danos irreparáveis à vida de outros. Traga, Senhor meu Deus, a revelação, traga o arrependimento e que possamos, Senhor meu Deus, fazer o caminho de volta em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Amém, meu querido, minha querida, que você possa estar recebendo essa palavra, essa reflexão e que você possa, a partir de hoje, todos os dias, fazer um exercício. Tudo aquilo que você tiver que resolver, você tiver que falar, agir, pensa de uma forma correta. Para, analisa, coloca diante do Senhor, reflita se isso é realmente aquilo que Deus faria nesse momento. Assim, nós vamos cada vez mais sendo trabalhados pelo Senhor e também podendo ser bênção na vida de outros e não comprometemos o nosso futuro, nem o futuro de quem quer que seja. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.